série que vai entrar com vários temas sobre essa nova série que eu decidi abrir aqui com vocês hoje no canal. Se chama Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel. Pessoal, no vídeo de hoje estou abrindo oficialmente hoje o início da nossa nova série. Essa nova série que vai entrar com vários temas sobre pecados. E nessa nova série que eu decidi abrir aqui com vocês hoje no canal, se chama Como Vencer o Pecado em Cristo. Nessa nova série onde vai ter vários tipos de pecados, onde nós vamos tratar, abordar vários tipos de temas, trazer conclusões através da palavra de nós como vencer esse pecado no nosso Senhor Cristo Jesus. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado dessa nova série que eu estou dando início, nesse primeiro episódio. E enfim, nesse primeiro episódio que eu estou trazendo aqui a vocês, eu vou tratar de um pecado no tanto que muito que polêmico, posso dizer assim. Mas por que, Gabriel? Porque esse pecado é um pecado onde muitos, mas muitos têm dúvidas, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado contra a blasfêmia do Espírito Santo, muitos aí já sabem, é um pecado que não tem perdão. Esse pecado que não há perdão, mas eu vou explicar para vocês o porquê, ok? Nesse pecado que nós vamos tratar no primeiro episódio dessa nova série sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas antes de começar esse vídeo de hoje, eu peço a vocês que, por favor, para o início dessa nova série, para que mais vidas venham a ser alcançadas, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para perder nenhum conteúdo que eu mando para vocês, deixe seu like, me siga no Instagram, @200, e me siga no Instagram do meu time, @bkhandiclub.pb, ok? E aí, pessoal, ficando por aqui, agora fica com o vídeo, que ele tá muito top. Olá, pessoal, já estou aqui com a espada na mão para a honra e glória do Senhor mais uma vez, para a honra e glória do Senhor. E aqui, pessoal, já abrindo o texto que nós vamos ler, que é a minha epígrafe aqui, onde se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, o versículo 22 ao 32. Esse texto, pessoal, na minha epígrafe aqui na minha tradução, está escrito a blasfêmia dos fariseus. E aqui nós vamos tratar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vai ser falado sobre isso. Mas vamos lá, pessoal. Para vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer. Eu primeiramente demonstrar minha sincera gratidão por estar abrindo essa série. Espero que vocês vão gostar. Pessoal, se lembrando, comente aqui embaixo. No final desse vídeo você comenta aí embaixo as suas perguntas, as suas dúvidas, que eu vou, através da palavra, comentário, ele é muito importante nessa série. Por quê? Porque no seu comentário que eu vou procurar saber um pouco o que você sente, as suas dúvidas, o que você acha dessa série em si, sobre o nosso primeiro pecado aqui, que não há perdão, que é a blasfêmia do Espírito Santo, ok? Mas vamos lá, se você está com a sua Bíblia na mão aí, ou com o seu celular, você pode pesquisar aí, o computador, qualquer coisa, Mateus capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 22 do começo, para que vocês vão entender, ok? Eu vou ler até o versículo 32, que é onde vai falar sobre até a blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? Mas vamos lá, versículo 22 vai dizer assim a palavra do Senhor: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo,
como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se a qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Meus irmãos, a palavra do Senhor aqui já está referente à blasfêmia dos fariseus, porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Mas vamos lá, o que pode ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, Gabriel? Vamos lá, pessoal, para quem vocês me entender, aqui como a palavra se trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, ou seja, trouxeram a Jesus, Jesus o curou. Mas ali o povo, aí toda a multidão se admirava e dizia, não é este filho de Davi, né, porque é da tribo de Efraim e tal. Mas enfim, pessoal, isso aí é para outro vídeo, mas enfim. Quando nós chegamos, aqui os fariseus eles falaram que, ouvindo isto, diziam que os fariseus ele falava que ele não expulsava através do Espírito Santo, e sim expulsava demônios em nome de Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Ou seja, os fariseus, olhando o milagre que Jesus fazia, eles diziam que Jesus não estava curando em nome do Espírito de Deus, em nome do Espírito Santo, e sim estava curando em nome de Deus, de Beelzebul, estava curando através de Satanás e tal coisa, onde até Jesus ele fala aqui que se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois o seu reino. Jesus ele estava expulsando em nome do Espírito Santo, ok? Mas aqui os fariseus ele fizeram de forma consciente. Essa palavra aqui vai ser no tanto pouco guardada, ok? Guarde aí, por favor, para não ter essas preocupações, ok? Vai ser um sinal que guardem. Mas aqui, meus irmãos, os fariseus, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo de forma consciente. Tem uma pregação do pastor Eliseu Rodrigues, que eu gosto que ele pregou, onde ele fala que a mente do blasfemo, ela, salvo me engano, ela é uma mente que, irmãos, ela é por conta própria. Se você vê assim, meus irmãos, olha só, a mente do blasfemo é porque é conscientemente, ele fala aquilo consciente. Ou seja, muitas das vezes, quando as pessoas têm dúvidas se cometeu ou não o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, as pessoas não irmãos, sobre, às vezes, as palavras. Eu falei algo, meu Gabriel, socorro, Deus me livre, eu falei algo contra o Espírito Santo, tal coisa. Calma, meus irmãos. Um dos pontos interessantes é a preocupação. Se você tem um desejo no seu coração de se arrepender, aquele desejo de ter medo de ter cometido algo, é porque você ainda não cometeu, ok? Fique tranquilo, fique na paz, porque a mente de blasfêmia, como eu falei, é consciente. Ele chega falando de consciente a forma, ele rejeita totalmente a Deus, ele rejeita totalmente a palavra, ele não liga-se para Deus, não liga para ninguém, para ele tanto faz, para ele é aquele tal coisa. Mas não, meus irmãos, a mente do blasfemo em si, ela é sim consciente, ok? Então, muitas das vezes, nós temos na nossa mente, vem aquelas dúvidas assim, será que eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu cometi algo? Cheio de socorro, Jesus misericórdia, e agora que eu faço? Mas, pessoal, lembrando, lá em João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, lá explica assim, lá fala, vou deixar o texto aí na tela, falando que Deus nos perdoa do pecado e nos purifica de toda justiça.
O pecado, irmãos, a maioria dos pecados sim perdoados, todos os pecados perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas dependendo se você pecou de forma consciente, rejeitando totalmente a Deus de forma consciente, falando isso, tal coisa. Se eu, por exemplo, estiver realizando um milagre na rua e chega uma pessoa que a mente dele é de blasfêmia de forma consciente, ele chega falando: ah, você está fazendo isso em nome de demônios. Ele fala isso consciente, ele fala isso de forma consciente, falando com toda certeza, rejeitando só não a Deus, mas em toda a palavra. Por isso que quando Jesus fala que não há perdão nem nesse século, nem no futuro, é porque, meus irmãos, não há perdão para aquele que falou isso de forma consciente. Os fariseus aqui, eles cometeram as blasfêmias de forma consciente. Chegaram, viram Jesus realizando um milagre no endemoniado, cego e mudo, falando isso em nome do demônio. Ou seja, cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo de forma consciente. Então, pessoal, para que você entenda, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é algo em que não é no pensar totalmente. Você pensou algo, cometeu. Não é assim, calma. Dependendo, se você ainda tem aquele desejo, muitas das vezes, quando nós pecamos, nós sentimos sempre aquele desejo de pedir perdão agora. Ah, eu pequei, vou pedir perdão, já vai para o joelho. É porque o Espírito Santo, ele nos testifica que somos filhos de Deus. Testifica que nós somos filhos de Deus e aquilo não pertence a nós. O Espírito Santo, ele fala que aquilo não faz parte de nós, não está dentro de nós, o pecado. E é por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós temos que tomar cuidado. Não é chegar, irmãos, e falar: ah, já era, acabou, tem fim. Não, calma. Acabou para quem cometeu de forma consciente, de forma exagerada, não de forma exagerada, mas de forma certa. Ele estava certamente já como pronto, tá certo, tá firme. Não rejeitou a palavra, rejeitou a Jesus, cometeu a blasfêmia do Espírito Santo, e aí já é um pecado em que não tem perdão. Ou para muitos, irmãos, é um pecado que leva diretamente, felizmente, ao inferno. Mas esse vídeo que eu tô trazendo para vocês sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo é para nós estarmos atentos, pessoal. E também para tirar aquela dúvida. Se você ainda tá em dúvida e você tá assim: Jesus amado, socorro, me ajuda. Pessoal, eu tenho um testemunho para dar. Quando eu comecei a procurar saber o que é a blasfêmia do Espírito Santo, eu comecei a ser atacado na minha mente. Como assim? Os pensamentos ao contrário começou a me confundir. Tinha coisa na minha vida que tudo que eu fazia eu começava a pensar que era blasfêmia contra o Espírito Santo. Era eu, misericórdia. Blasfemei, acabou, enfim, eu ficava preocupado. Mas hoje em dia, pessoal, eu já não sou mais assim. Tô mais tranquilo, já sei o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você der essa, você também pode ficar assim, ok? Então que você nessa nova série, nesse primeiro episódio sobre o pecado que nós vamos refletir um pouco, é para nós sabermos que não venhamos ficar preocupados, pessoal. Não vamos ficar toda hora aqui, tal coisa, ok? Vamos ficar apenas tranquilos, ok? Se você... A blasfêmia contra o Espírito Santo é cometida pela mente. A mente do blasfemo, ela rejeita a Deus completamente. A mente do blasfemo, ela peca contra o Espírito Santo de forma consciente. Então não é sobre falar palavras que vem na nossa mente. Às vezes a nossa mente, pessoal, vem os pensamentos ao contrário, como eu já disse aqui, que vem querer nos atarnazanar. O inimigo às vezes vem querer nos atrapalhar. Mas, pessoal, a mente do blasfemo, lembrando, ela peca de forma consciente e rejeita totalmente a Deus. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Por favor, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nosso primeiro episódio aqui no canal dessa nova série que eu criei de como vencer o pecado em Cristo, ok? E hoje foi explicado sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Espero que vocês tenham entendido um pouco o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, como entendê-la e como também ser explicada, ok? Então, pessoal, lembrando, comente aqui embaixo. Seu comentário nessa série é muito importante. Comenta aí embaixo, eu quero muito que vocês comentem aí embaixo. Primeiro, o que vocês acharam, o que vocês entenderam, ok? O que vocês acharam dessa nova série, o que vocês entenderam sobre a blasfêmia do Espírito Santo. E também eu peço a vocês que comentem aqui embaixo qual é o próximo pecado que vocês querem que eu fale. Como é o próximo pecado que nós vamos combater em Cristo Jesus.
Qual é o próximo pecado que eu posso falar através da palavra? Comente aqui embaixo qual pecado você tem mais dúvida para que eu possa trazer no próximo vídeo, ok? Então é isso, se você gostou do vídeo de hoje, para que cada dia mais o canal vai ser próspero, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu mando para vocês, deixe seu like, me siga no Instagram, @200, siga o Instagram do meu clube, @bkrendclube.pb, ok? Agora vamos ficando por aqui, até o próximo episódio e tchau!